A atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nesses dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Não se permitindo derivativos nem adiamentos, enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria que desnudava as mais intrincadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada sob a qual muitos se ocultavam. Por processos mais demorados, a psicologia profunda chega, no momento, às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade há 2000 anos. Roberto Assagioli, por exemplo, com sua psicossíntese, penetrou nas causas das enfermidades, apoiando-se na realidade transpessoal do ser como fator delas desencadeante. Abraham Maslow descobriu a psicologia do ser e abriu espaço para o seu entendimento profundo em relação à psicogênese das enfermidades que deterioram a personalidade do homem. Joana de Ângelos, Divaldo Franco. Continuando. Groff, relacionando a mente com o cérebro, vai mais além e defronta ser imortal como agente de inúmeras psicopatologias. Melanie Klein e Carrie Johnson, de origem freudiana, propõem para os esquizofrênicos terapêuticas fundamentadas no amor, na caridade, no perdão cristão, como as de maior eficácia, embora se reconheçam arreligiosos. A personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. Identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando os ouvintes à conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontrava no imo de cada um. A sua proposta de aferição de valores, os materiais com os espirituais, oferecia excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência vivencial em clima de harmonia íntima, com uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, falava uma linguagem de simples apreensão pela massa ignorante e pelas mentes elitizadas que o buscavam. Extraordinário narrador de histórias, uma das artes mais difíceis na área do discurso, e poeta ímpar, em razão das imagens puras na sua riqueza de cores e de significado, os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecidos como dos mais belos jamais anotados pela gnose. O Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos, é um desafio de não violência próprio para esta época, assim como foi para aquela em que ele o enunciou. Os que o ouviram jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna em plenitude jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo.
Pensando nesta inadiável questão, resolvemos apresentar neste pequeno livro 20 situações contemporâneas com ocorrências do cotidiano que aturdem a civilização, buscando respostas da conduta na terapia de Jesus, cujos resultados, obviamente, são a paz, a saúde e a felicidade, com experiências ainda não fruídas individual e coletivamente pelos homens. Certa de que o caro leitor encontrará nestas páginas respostas para algumas das suas inquietações, rogamos a ele que nos oriente e ampare no rumo que seguimos, ansiosos pela nossa realização total. Eu gosto muito dessa passagem que ela fala que nós precisamos urgentemente do Jesus descrucificado. É uma das minhas partes favoritas dessa introdução. Vivendo ele como um símbolo, né, de amor, de companheiro, de terapeuta, como ela chama, né, em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Eu acho essa parte muito bonita. Tem um ponto que eu achei interessante nesse texto, foi que ela foi citando vários e vários psicólogos, intelectuais, nos seus trabalhos, e foi colocando pontos que os ensinamentos do Cristo, eles, naquela época, eles já estavam trabalhando. Então, realmente, quando coloca o título, né, Jesus e a Atualidade, é que esses ensinamentos, elas são profundamente atuais. E quando a gente vai vendo várias e várias versões modernas, ali está a essência desse trabalho que o Cristo ele trouxe. E ela cita ali o Sermão da Montanha, que eu acho ele belíssimo. É algo assim de uma profundidade ímpar. E ela coloca ali como esse resumo ou esse conhecimento bem estruturado do que o Cristo veio trazer. Então, a gente pode seguir para o primeiro, Jesus e desafios. Jesus e desafios. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Isso, também só um aspecto. Gente, vocês fiquem à vontade também, porque o livro da Joana ele vai ficando cada vez mais difícil. Na leitura, se alguém quiser fazer um comentário, fiquem à vontade para parar e fazer um comentário, porque às vezes tem tanta informação ali, né? Então pode parar e fazer um comentário. Aqui é bem livre, porque o da Joana, cada vez ele vai ficando mais difícil, e às vezes em um parágrafo vai ter tanta informação, então a gente é só colocar aqui a ideia de que realmente é bem livre para quem quiser parar e compartilhar reflexões. Ismael, agora tu esculhambou tudo, Raul. No do Pietro Borg, tu diz que é mais fácil, o pessoal tem dificuldade, nesse você já está dizendo que vai ficar mais difícil, esculhambou tudo. E o livro da Joana, a série psicológica, cada vez ela vai ficando mais. Então, é importante mesmo a gente ter essa liberdade de poder parar e ir comentando com aquela leveza da grande síntese, né? Se a gente não tivesse feito isso na grande síntese, a gente não teria já passado da metade da obra. Uma coisa só que eu acho interessante, por exemplo, ninguém questiona a elevação de Jesus espiritual, moral e tudo mais, né? Mesmo com algumas pessoas, alguns médios, quando ele se aproxima da pessoa, ele sabe, ele conhece os sentimentos daquela pessoa, ele consegue sentir. Então, o que Jesus, eu vejo assim, tá? Esse texto que acabamos de ler, quando Jesus se aproximava daquela pessoa, ele descortinava na frente dele todo o passado dela, todos os problemas, todas as psique, como ele fala isso, esse termo não existia na época.
E as dificuldades nossas são as mesmas, porque em 2000 anos nós não evoluímos. Então, continua atualizado, porque existe o orgulho, a inveja, a vaidade, e que ainda perdura dentro da gente que viveu desde aquela época. Então, quando ele chegava perto das pessoas, tudo aflorava para ele. Por isso que ele ficou psicólogo durante alguns milênios. É só isso que eu queria acrescentar. Pelo menos eu vejo assim, né? Mas se você olhar, o Djair, a gente fala muito de Jesus, que é a figura que a nossa cultura identificou como Salvador. Mas se você for pegar outras culturas que encaram Jesus apenas como um avatar, Jesus é apenas um avatar de um ser muito evoluído, você vai ler na literatura que eles oferecem outras vindas do Espírito que a gente considera ser Jesus, de outras formas no passado, muito antes de Jesus. Isso você vai encontrar mais nos povos do Oriente, não do Ocidente, mas Jesus é apenas uma forma, né, sem entrar no mérito da elevação dele, é claro, né? Que nós ocidentais nos identificamos pela herança católica, mas se você for ver por outras culturas como um simples avatar de um ser muito evoluído que vem de vez em quando aqui para dar uma correção no rumo, ele está vindo já várias vezes sobre outros nomes, sobre outras formas. Diga. É que me fugiu o nome, me fugiu a cabeça. Mas eu acho que tem um livro, eu acho que o nome do livro é Perdoa-te, não me lembro mais detalhes, que justamente isso que você está acabando de falar, um livro psicografado, não me lembro mais por quê, que já é muito tempo, que é justamente isso do Jesus na época de Atlântida, entendeu? Um exemplo que você está falando, ele me puxou isso na cabeça. E já vem de outras reminiscências a estadia dele aqui na Terra, né? E Jair é o livro Perdoa-te mesmo, que ele vai contar a história de Teresa d'Ávila em outras reencarnações. A Janine, ela gosta muito desse livro, ela está aí, pode até dar umas contribuições a respeito desse livro. E a questão de Jesus, independente da figura histórica, né, que nasceu ali na Judéia, naquela região, se de fato o Chico, através da psicografia de Humberto de Campos e de outros espíritos, se de fato o Jesus, a princípio, ele é o governador do planeta, né? Então isso seria uma hipótese. A conexão com ele, ou realmente a qualquer espírito que traga uma mensagem bonita, sendo a reencarnação de Jesus ou não, é se conectar com a própria, o espírito da Terra, né? Como se fosse uma concretização ali daquela, uma concretização de todo esse trabalho de preparação do planeta Terra. E claro que não precisa ser por essa figura, né? Quando Joana traz, ela traz a mensagem de Jesus e a gente vê que ela é profundamente universal, né? A gente vê que realmente em todas as culturas elas estão se trabalhando esses exemplos. E eu gosto, sim, da figura de Jesus pensando nessa característica do planeta, né? Como se fosse de fato, ele é o governador, então ali tá na essência de todo um planejamento que tem e para o planeta Terra. É por isso até que muitas vezes eles dizem para a gente não valorizar a assinatura das mensagens, porque não quer dizer que seja aquele espírito, mas é a mentalidade dele que está sendo divulgada. Diga, Janine. Sim, e no caso, eu também achei lindo aí no início, quando se fala sobre a questão do Cristo vivo, né? Do Cristo, dentro do processo da intenção da Joana de Ângeles de trazer a terapêutica crística, é a imagem de Jesus mesmo nessa história, né? Ele traz ali, dentro da estrutura de vida dele,
a base de todo o sistema terapêutico hoje. Essa é a verdade, né? E Joana de Ângeles, ela descortina um pouco esse aspecto e ela traz os grandes teóricos hoje que, de alguma forma, enfatizam algum ponto dessa vida mesmo de Jesus, né? Aí seria dessa história de Jesus vivo, que fala sobre esse processo de reforma íntima, em que a gente fala que seria a psicologia do ser, né? Que seria a terapêutica, que nada mais é do que o processo de reforma íntima. O Perdote é muito interessante, ele traz isso mesmo, Silvio, de uma vida de Jesus, né, enquanto um cientista em Atlantis, e traz outras, e eu acho que essa seria essa energia divina, né? Bom, vamos continuar, né? O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta a paz que passa a querer em forma duradoura. No começo, são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau ascende, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar. Aqui nesse pedacinho, dá para a gente entender isso como essa constante confusão que a gente tem das dificuldades, encarar como castigo, não castigo, entender o princípio dessa dinâmica de que o conhecimento vai nos levar não uma aceitação pura e simples, mas uma compreensão da complexidade que nos envolve nesse aprendizado, crescimento. Eu penso que ela vai trazendo justamente esse princípio, né, que se não for pelo amor, é pela dor, que à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente mesmo percebe que esses estágios já não são o lugar que a gente quer estar. Quanto mais a gente vai buscando esse afastamento, cada vez mais a gente busca os intervalos já não... busca a tranquilidade, busca o bem-estar. O espírito começa a trabalhar nesse processo evolutivo, já querendo se afastar dos outros processos. Janine? É que na terapêutica... Não está saindo a minha mãozinha. Bom, na terapêutica crística, né, ela... levando em conta Deus aqui reencarnado na Terra, para trazer o exemplo vivo, a gente está no mundo de dualidade, é o mundo do contraste, né? No mundo do contraste, a dor é para a gente se lembrar da alegria, né? O medo é para a gente se lembrar da coragem. Então, assim, as dores, elas seriam dentro dessa visão dualística, para que a gente realmente se compreenda dentro de um processo, né, contrário. Então, se nós estivéssemos só no paraíso, se nós estivéssemos só adormecidos, nós não conseguiríamos fazer o movimento do contraste, né? Então, às vezes, eu tenho que ter algo contrário para eu me lembrar do bom, né? E a partir daí, essa seria a história aqui na Terra, né? Desses degraus. E é por isso que ela traz a história de Jesus, porque Jesus, ele veio enquanto humano, né, sentindo as dores humanas e mostrando esses movimentos, né, entre o processo aí de evoluir, desses embates da Terra.
E nesse trecho, eu acho bonito quando ele fala aqui, de degrau em degrau ascende, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Então ela coloca que é o amor que vai sendo o impulsionador de todo esse processo evolutivo. Então, isso eu acho que é daí que vai mudando toda a concepção do que está acontecendo com a gente, dos nossos processos internos. Então, tal como a planta ela vai buscando a luz, a gente vai buscando cada vez maiores e maiores envolvimentos com o amor sublime, o amor divino. Aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. São as suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo, em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz com indiferença pelas emoções do belo, do nobre, do sadio. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo, que termina por causar-lhe saturação, passando a um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Lentamente desperta para realidades que antes não sensibilizavam e, de repente, passam a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. O psiquismo divino, nele latente, responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular, qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que sintoniza. O primeiro desafio, o de penetrar emoções novas, o atrai, impelindo a tentames cada vez mais complexos, portanto mais audaciosos. Experimentando este prazer ético e estético, diferente da brutalidade do primarismo, acostuma-se com ele, esforça-se para novos cometimentos que a partir de então já não cessam, desde que, encerrado um ciclo, qual espiral infinita, outro prazer se abre atraente, parecendo-lhe cada vez mais fácil. Aqui, nessa passagem, eu gosto que ela traz uma outra forma de evolução. A gente pensa muito nessa forma quando ela envolve a dor. Aqui ela chama atenção para o tédio, que muitas vezes as pessoas não vão em si envolvidas pela dor, mas pelo tédio. Elas já experimentaram tudo, já fizeram de tudo e elas começam a perceber que tem algo mais, tem algo que elas precisam alcançar, experimentar. E aí ela fala que a gente vai motivado por essa centelha, né? Pelo entendimento divino que a gente tem, a gente começa a perceber que há um algo mais. Então, é uma outra busca que alguns seres são impulsionados e muitas vezes vem nesse lugar do tédio. Sabe o que me passou na cabeça? Falando do Silvio, né? Parecia Pedro Baldi, porque se não fosse essa tua forma de sintetizar aí, como você falou do tédio, né? Porque esse texto aí tem muita coisa. Como eu estou sem o livro está para chegar, aí passou, entendeu? Mas está certo, é isso aí só. Rapidinho, que já está na hora, mas eu tô sentindo esse texto, mas tão intimamente relacionado com a preparação para o momento, né, da Terra, né, de transição planetária. Eu estou ouvindo isso e estou associando tanto ao Manuel Filomeno de Miranda, que parecem se fosse uma mesa redonda na minha cabeça, falando sobre as preparações que cada um de nós, da Terra como um todo, o planeta, esteja encarnado ou desencarnado nesse orbe, vai começar a passar e as compreensões que vão surgindo na nossa mente para esse período que vai se estender ainda por um bom tempo para essa mudança.
É verdade. Então, Só antes de terminar, eu achei muito interessante a expressão cárcere celular. Achei essa expressão interessante de depois a gente falar a respeito. Fala agora, porque o cárcere celular, que cárcere celular é esse? Ligado, é célula? Como é que é o negócio? É nós presos, né, a essa condição humana. Né? Eu achei interessante essa cárcere celular, né? É ainda como se fosse um processo de prisão, né? De experiência e não de expansão, quando a gente está na vivência biológica, né? Na vivência do ser humano. Eu achei essa expressão assim forte, né? A gente nunca para pensar, né? Cárcere celular. Achei interessante. a Lucilena Galvão, ela compara esse estágio que a gente vive, que a gente ainda se assemelha a uma ameba, que a gente só, né, usa essas três, que a gente só se nutre, dorme e reproduz. E a Lucilena Galvão tem um texto muito interessante sobre isso, que ela compara a gente no estágio ainda da ameba, muito, muito primitivo. Então, a busca da expansão, que ela usa o belo, o nobre, o sadio, que é o bom, o belo e o justo do Sócrates, desse processo de sair disso, de se expandir como ser. É muito interessante. Exatamente, da gente transcender, né? Transcender a célula, transcender o corpo, transcender as sensações, né? Ou seja, porque na experiência humana a gente fica muito presa às sensações, aqui quando fala, que a gente começa a evoluir quando a gente começa a experimentar um prazer que é ético e estético, né? Que está para além das sensações humanas, né? Desse cárcere.